Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa, quem nos acompanha pela TVAL, também os colegas deputados que já estão em plenário. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e esta presidência no uso da sua prerrogativa da ata da última sessão por lida e aprovada. E informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Passamos diretamente às breves comunicações. Inscrito para falar, deputado Adilson Girardi, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo de até 10 minutos, deputado. Boa tarde, senhor presidente. Quero saudar também aqui a todos que nos acompanham aqui neste plenário e também pelas plataformas digitais. Muito boa tarde. O que me traz aqui hoje são 3 assuntos de extrema importância, principalmente para a nossa região norte e nordeste de Santa Catarina. A primeira delas diz respeito a um projeto de lei que protocolamos nesta quarta-feira aqui nesta casa, que reconhece no âmbito do Estado de Santa Catarina as igrejas, templos e entidades religiosas, congregações e pontos de culto como extensão, sem administração própria ou autonomia financeira, dependendo exclusivamente da matriz, para fins de relacionamento com a administração pública estadual. O projeto tem como proposta simplificar, no primeiro momento, e desburocratizar o relacionamento das igrejas e entidades religiosas com o poder público estadual, reconhecendo as congregações e pontos de culto como extensões da matriz para fins administrativos e cadastrais, desde que pertencentes à mesma denominação e estrutura organizacional, não possuam administração própria ou autonomia financeira, e, por fim, que estejam situadas dentro do mesmo município. É um tema bastante abrangente que tem gerado diversas discussões por todo o estado de Santa Catarina e eu não tenho dúvidas também que em todo o território nacional. Haja vista que, inclusive, temos 2 deputados federais, deputada Geovânia de Sá e deputado Ismael, que protocolaram, estão trabalhando num texto de alteração à legislação federal também, nesta mesma direção em que trabalhamos aqui na esfera estadual. O fato é que algumas denominações religiosas possuem, nas cidades do estado, mais de um templo e congregações no mesmo município, mas funcionam sobre uma única direção administrativa e financeira, sobre o mesmo estatuto, sobre o mesmo CNPJ, sendo a exigência de inscrição própria para cada filial, como a lei se apresenta hoje, uma burocracia desnecessária e custosa, que não se justifica diante da natureza e da finalidade destas entidades religiosas. Assim, o projeto que protocolamos nesta casa não altera as regras do cadastro de pessoa jurídica no âmbito federal, seria inconstitucional. No entanto, ele se limita a reconhecer, no âmbito estadual, a legitimidade do uso do CNPJ da matriz para fins de convênios, cadastros e parcerias com o Estado de Santa Catarina, desde que pertencentes à mesma denominação e estrutura organizacional, que não possuam administração própria ou autonomia financeira e estejam, então, situadas dentro do mesmo município. É uma medida simples, constitucional, porém de grande impacto social e prático nas comunidades religiosas do estado de Santa Catarina. Por isso, espero e conclamo aos nobres parceiros aqui desta Casa Legislativa que nos ajudem a aprovar este texto para benefício de toda a comunidade religiosa do estado de Santa Catarina. Segundo tema que gostaria de tratar é um convite aqui que faço a todos os nobres deputados estaduais e à comunidade, principalmente aquela ligada à nossa agricultura no estado de Santa Catarina, principalmente da região norte e nordeste. No dia 10 de novembro, às 9 horas da manhã,
nós teremos uma audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura desta Casa, a ser realizada na sede da Câmara de Vereadores de Joinville, para tratar de um tema de extrema importância para a nossa agricultura da região, que é a reativação da Central de Abastecimento Ceasa de Joinville. Está desativada há bastante tempo, é um polo agregador de toda a agricultura da região norte e nordeste, e hoje as pessoas que precisam desse serviço se deslocam para o estado vizinho do Paraná, na sua capital, Curitiba, onde existe lá a Ceasa em pleno funcionamento. Então, não é só a questão administrativa, mas a questão também financeira, porque o deslocamento para a Ceasa do estado vizinho também acarreta na destinação dos impostos também para aquele estado vizinho. Então, nós estamos perdendo mobilidade, nós estamos perdendo o dinheiro do imposto que poderia ficar no estado de Santa Catarina, e pior, nós temos aí constantemente na nossa Serra Dona Francisca travada, agora inclusive, por exemplo, está em obras, e trazendo prejuízo para todos os comerciantes que dependem daquele trajeto para abastecer os seus mercados, as suas verdureiras. E nós temos um espaço lá em Joinville, deputado Sargento Lima conhece o espaço, é um espaço lá que é ideal para que o Estado possa lá desenvolver as atividades da nossa agricultura, beneficiando toda a região norte, nordeste do estado de Santa Catarina. Nesta mesma direção, nós estivemos visitando alguns municípios aqui do nosso estado de Santa Catarina e recebemos um pedido na Prefeitura de Xaxim, aqui em Santa Catarina, a respeito também da destinação pelo governo do estado de uma unidade de abastecimento também na região oeste do nosso estado, que é carente desse tipo de infraestrutura naquela região. Então, nós protocolamos aqui nesta casa, na tarde de ontem, uma indicação que sugere ao nosso governador Jorginho Melo que seja implantada, através da Secretaria de Agricultura e Pecuária, a implantação de uma central de abastecimento do estado de Santa Catarina na região oeste catarinense. O oeste concentra uma expressiva produção agrícola e agroindustrial, especialmente nos setores de hortifrutigranjeiros, grãos, carnes e derivados, sendo reconhecido como um dos maiores polos produtivos do nosso estado. Atualmente, os produtores rurais da região oeste enfrentam dificuldades logísticas e altos custos de transporte para comercializar seus produtos em centros de distribuição localizados em outras regiões do nosso estado, como Itajaí, São José, Joinville e até mesmo em Curitiba, no estado do Paraná, o que reduz a competitividade e a rentabilidade do pequeno e do médio agricultor. A implantação de uma Ceasa regional no oeste permitirá ampliar os canais de comercialização, fortalecer a agricultura familiar, gerar emprego e renda e promover o desenvolvimento regional integrado. Por isso, fizemos um requerimento e esperamos poder contar aí com o apoio maciço dos nossos pares aqui nesta Casa Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Adilson Girardi. Nós vamos passar agora ao horário destinado aos partidos políticos, pelo tempo de até 16 minutos, pelo tempo do Partido Liberal. Deputado Sargento Lima, o senhor está com a palavra, deputado. Muito boa tarde, deputado Lucas Neves, presidente em exercício, deputado Girardi da minha cidade, Joinville, meu grande amigo e irmão, deputado Maurício Kudilac. Muitas pessoas pensam que o tempo não vai passar. E tudo aquilo que você faz tem consequências. No início do mandato do presidente Lula, foi apresentada a reforma tributária, tão criticada por nós, tão combatida. E aqueles deputados federais que hoje carregam a culpa de ter colocado a sua chancela, o seu voto nessa reforma tributária, eu tenho um aviso para vocês: o tempo passou.
Eis que o tempo chegou, nós já estamos aí em novembro de 2025. Já está aí na nossa porta o 2026, a conta está chegando. Para todos aqueles que não sabem, nós vamos falar hoje de aluguel. Quando fala painho Lula isentou quem recebe menos de 5%, R$5.000 de impostos. Ora, não faça negócio com o diabo, porque ele te dá com uma mão e te tira com a outra. Tenha consciência disso. E outra coisa, painho não meu, né? Porque o meu pai não levantava a perna para fazer xixi, então ele não pode ser meu painho também. Mas a ideia maquiavélica dele é que a partir de 2026 vocês se preparem, para vocês que recebem aluguel. Não estou falando de rico, estou falando de quem paga um aluguel de R$1.000, de R$800, de R$1.200. Começa-se ano que vem o cruzamento de dados de CPFs, uma máquina incrível, mais uma novidade do seu Haddad. Então eles vão, com qualquer compra, com qualquer cadastro que você passa, eles vão rastrear o seu endereço de aluguel. E junto com os cartórios de registro de imóvel estará o CPF do proprietário do imóvel. E você vai ser chamado, e você vai ser tributado em cima disso com 27%. Ou seja, se você paga um aluguel de R$1.000, prepara os seus R$1.300 ali já de presente, que é uma novidade. Para alguns, para nós não sabíamos disso, porque nós tínhamos consciência do que aqueles deputados federais e senadores votaram em Brasília. Nós avisamos, nós falamos, o tempo vai chegar, e eis que o tempo é chegado. Nós vamos falar sobre a rastreabilidade do PIX, a rastreabilidade dos CPFs. Já matamos o assunto do aluguel, vamos falar sobre rastrear agora as transferências PIX. Transferências PIX, quando você manda um dinheiro para alguém, vai ser rastreado de quem enviou e de quem recebeu. E lá vai estar lá, a Receita Federal vai ir atrás de você. E se não houver uma concordância com aquilo que você falou na sua declaração de impostos, você vai estar sujeito a pagar uma taxa de 75% a 150% do valor da discrepância, da diferença daquilo que foi pago. Agradeça a todos aqueles que de forma irresponsável, eu digo que tem eleitores que precisam ser parabenizados pelo voto que deram, mas tem eleitores que são cúmplices, porque ajudaram ele a chegar lá. Deveriam ser presos, o eleitor também deveria ser preso, porque agiu com cumplicidade. Pena que na nossa Constituição impede o castigo físico, porque senão mereceria mesmo, era uma boa surra. Já comprometeu o aluguel, comprometeu as transferências PIX esse, que quem presenteou o brasileiro com ele foi o presidente Bolsonaro, e termina por aí, de forma alguma. Nós temos também uma engenhosidade para o nosso empreendedor da microempresa e nosso empreendedor da pequena empresa, tá? Que é o Split Spine. É uma novidade, é uma modernidade apresentada pelo Haddad também. É um programa que consegue rastrear 500 mil notas fiscais por minuto. Para que isso? Para quando você vender o seu produto, o desconto é feito no exato momento dos impostos, ficando sob a mão daquele que fez o negócio somente com o lucro líquido e não com o lucro bruto. Aquele lucro bruto que você teria 30 dias até pagar os seus impostos, até tributar, para poder fazer o seu fluxo de caixa. A partir desse momento, não. Você pagou. Quando pagou, automaticamente já é descontado o imposto. E vamos dizer que voto não tem consequência? Ora, não pense dessa forma. E vamos adiante ainda. Vamos somente culpar o PT por isso? Não. Com pouco mais de 80 e poucos votos lá na Câmara Federal, ele não aprova sozinho absolutamente nada. E é por isso que nós falamos, ele precisa de mais votos. Votos de quem? De quem? De quem? De quem? Ora, entra em campo o Centrão, com a sua pujança em votos, porque você precisa de mais 270 votos para aprovar qualquer coisa naquela casa. Qualquer coisa.
E agora essas pessoas estão por aí, esses deputados federais estão por aí espalhados pelo Brasil, camuflados, escondidos. Qual vai ser a justificativa que ele vai dar para o ano que vem para o miserável que ganha menos de 5 mil reais? E que paga um aluguel de 1.000? Ou aquele coitado que durante a sua vida toda construiu duas casinhas para poder alugar? Não estou falando de rico. Eu estou falando daquele cara que aluga a edícula dele no fundo do seu quintal. E vai ter que pagar 27% ainda para o governo. Não é barato, gente, sustentar aquela farra do seu Lula e da dona Janja naquele iate de luxo lá, naquela porcaria daquela COP30, que a gente não sabe nem para que serve aquilo, que não influencia na vida de quem mora dentro de um estado que é apenas 1,2% do território nacional e é a nossa quarta economia. E eu afirmo que teve eleitores que, como eu disse, pena que na nossa Constituição proíbe o castigo físico, porque deveria levar a uma boa surra. Ora, debitar essa conta lá só na conta do PT não dá. Sozinho ele não aprova nada. Então, ano que vem, quando você fizer o seu Pix, ano que vem, quando você pagar 27% a mais no seu aluguel, ano que vem, quando você, como eu disse, pequeno empreendedor, médio empreendedor, receber somente o lucro líquido na sua conta, um programa que rastreia 500 mil notas fiscais por minuto. É a máquina que o Haddad criou. Afinal de contas, tem que arrecadar muito, porque é um governo gastador. E quando nós falamos, Santa Catarina manda R$100 para Brasília, só volta R$14. Vem aqui nessa tribuna e fala isso. Enquanto os seus deputados federais, do seu partido, estão lá, ajudaram a construir esse monstro que o catarinense vai ser obrigado a sustentar. Esse monstro que quem vai pagar a conta é o catarinense, porque afinal de contas nós somos o penúltimo a receber recursos federais de volta. O penúltimo e o quarto a enviar. Então, catarinense, prepara 2026 para trabalhar bastante, que não vai ser barato arrastar o Maranhão nas costas. Prepara-te. Catarinense, você que pediu voto para a esquerda, você que militou no Centrão, prepara, que não vai ser fácil levar o Acre nas costas em 2026 e 2027. Nunca neguei na minha vida, eu sou um bolsonarista convicto, porém hoje, se eu tivesse que dar um conselho para ele, eu falo assim, cara, não vai não, porque tenho piedade da alma do sujeito que assumir essa presidência desse país em 2027. Pois nós acumulamos uma dívida de 8 trilhões de reais. Prepara teu lombo, que não vai ser fácil para o povo catarinense, não vai ser fácil. E ainda ficamos com o recal maldito ainda da péssima administração da esquerda no resto do país. Porque os migrantes estão indo para onde atrás de emprego? Estão indo para onde? Para Santa e Bela Catarina. 5 anos, 600 mil pessoas. Então, como eu já disse, nossa Constituição proíbe o castigo físico, que não deveria ser empregado só em quem votou dessa forma. Esse castigo físico deveria ser empregado também no cúmplice, no eleitor, que entregou material, que pediu voto, que foi para a urna pedir voto, para aqueles que fecharam o ouvido para tantos avisos nossos, quanto essa reforma tributária que vai levar o Brasil à bancarrota. E, infelizmente, Santa Catarina está aqui dentro desse país. Aumentou-se o custo Brasil para o catarinense. É caro para o catarinense ser brasileiro. E você quer saber quem são esses deputados? É muito fácil. Me acompanha aqui na minha página, arrasta para o lado, que eu vou colocar nesse vídeo ainda o rostinho e o partido de cada um deles, que votaram positivamente. Para você saber, ano que vem tem eleições. Tá? Para você, mais uma vez, não se fizer de enganado pelas pessoas. Você fazer com dolo, com a vontade de produzir o resultado. Você vai fazer o seu voto doloso. Ainda pelo tempo do PL, deputado Ivan Nats.
Senhores deputados, senhoras deputadas, eu volto a usar a tribuna da Assembleia Legislativa para fazer uma reflexão com Vossa Excelência sobre a questão da mobilidade urbana, especialmente no acesso a Florianópolis. O acesso a Florianópolis. Eu levo, em média, 2h30, 2h45 da minha casa em Blumenau até aqui na Assembleia Legislativa de carro. Metade do meu tempo eu perco lá no trevo de Itajaí, que é um problema crônico federal, e nesse acesso à capital do estado, da BR-101 até as pontes. E quando volto para casa, gasto mais uma hora daqui da Assembleia Legislativa para chegar lá na BR-101. Um verdadeiro caos urbano. Um verdadeiro caos urbano. Que eu não vejo ninguém falar nada. Nada. Não vejo, por parte do governo federal, um acompanhamento para fazermos um novo acesso a Florianópolis. Não vejo por parte do Estado, e aí eu me penitencio também, porque sou parte do Estado, mas principalmente não vejo da Prefeitura de Florianópolis ou da administração da Grande Florianópolis absolutamente nada, nenhuma solução, nenhum apontamento, nada, nem para o futuro, nem para o presente, no que concerne a mobilidade urbana e especialmente o acesso à capital. É inaceitável que a Grande Florianópolis passe todos os dias por esse martírio para chegar à capital de Santa Catarina. O caos evidente dentro da nossa casa, o caos urbano dentro da nossa casa, a dificuldade de mobilidade urbana, cada vez tendo que vir mais cedo, cada vez tendo que sair mais tarde, perdendo tempo precioso da vida da população que vive na Grande Florianópolis ou que tem acesso à Grande Florianópolis, no trânsito caótico de acesso a essa capital. A falta de planejamento urbano. O prefeito Topázio viaja hoje lá para a COP, participa da COP, está tudo bem, prefeito Topázio. O senhor pode ir para a COP, o senhor pode ir para onde quiser, mas era bom o senhor andar um pouquinho aqui no acesso de Florianópolis, para descobrir, prefeito Topázio, e gestores do serviço público, principalmente de mobilidade urbana, de planejamento, o que nós vamos fazer com o caos urbano instalado aqui no acesso à capital dos catarinenses. Prefeito Topázio tem a obrigação de chegar para os catarinenses, em parceria com o governo do estado, e dizer o que nós vamos fazer para resolver esse problema crônico de acesso à capital. Nós vamos fazer terceira ponte, nós vamos fazer um viaduto, nós vamos fazer um acesso aquático, nós vamos fazer um trem. O que nós vamos fazer para resolver o problema de acesso à capital dos catarinenses? Porque se fala do Morro dos Cavalos, é verdade, a gente tem que falar, mas eu vejo muito pouca gente falando da capital, desse problema crônico, que é o acesso a essa capital de todos os catarinenses. O prefeito Topázio tem que vir, juntamente com os prefeitos aqui da nossa região, dialogar com o setor produtivo, dialogar com a Assembleia Legislativa, dialogar com as câmaras de vereadores e enfrentar de vez essa questão, apontando uma solução para quem vive na Grande Florianópolis, para quem passa horas e horas parado nessa ponte, nesse maldito acesso à BR-101, que consome vida, horas e horas da vida dos catarinenses. Todo mundo faz de conta que isso não existe. Eu estou 7 anos aqui na Assembleia Legislativa e não vi ainda nenhuma discussão da capital a respeito desse grande problema, que é esse gargalo do trânsito insuportável para entrar e sair dessa capital. A falta de planejamento, a falta de visão de futuro. Prefeito Topázio, que tal o senhor fazer um vídeo desses que o senhor faz, mostrando o que o senhor vai fazer para resolver o problema de acesso à capital dos catarinenses?
Faz um vídeo desses, que o senhor gosta de fazer vídeo, mostrando para os catarinenses qual é a solução que o senhor tem para resolver esse problema. E convoca todo o setor produtivo, setor político, todos os envolvidos, a imprensa, para a gente fazer juntos esse enfrentamento. Porque nenhum catarinense que entra e sai da capital, no caos urbano que a gente vive, merece o que a gente passa. Ninguém merece ficar 1 hora para andar 6 quilômetros. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Obrigado, deputado Ivan Nates. Passamos o horário do Bloco Social Democrático, MDB, PSDB? Não. Bloco União, PSD, PRD? Não. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PSOL? Deputado Neudi Sareta, pelo tempo de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, venho a essa tribuna para relatar e tornar público também algumas ações que estamos fazendo em relação à infraestrutura de Santa Catarina. Eu acabo de vir agora de uma reunião também no DENIT, onde levamos as preocupações em relação às rodovias federais de Santa Catarina, os projetos de duplicação e de terceiras faixas e de melhorias na 282, que é um anseio, deputado Lucas, de nós vermos essas melhorias avançar. Nós temos, dentre as prioridades, a questão das terceiras faixas, já que a duplicação total, que é o sonho e que tem projeto em andamento, é uma questão a mais longo prazo, mas mais imediato, a questão das terceiras faixas, e também mais no oeste de Santa Catarina, o cruzamento entre a BR-153 e a 282, no município de Irani, o chamado Trevão de Irani, um local que nós temos reivindicado com frequência melhorias ali naquele cruzamento. Além disso, também levantamos a questão da recuperação da BR-153, que passa entrando em Santa Catarina, ali por Porto União, passando por Irani, Concórdia, e passando então a ponte do Uruguai, indo ao Rio Grande do Sul, esse trecho que necessita de melhorias urgentes, e também nesse trecho encontra-se a passagem da região do bairro Vila Jacob Azul de Concórdia, onde há um aglomerado muito grande de empresas, de estabelecimentos e também de moradias, e a necessidade ali da execução das vias marginais das chamadas terceiras faixas. Então, sobre a questão federal que acabamos de tratar. Agora, eu não poderia deixar, e nós estamos aqui no Estado e temos que tratar disso, de mencionar a angústia também, principalmente em relação às rodovias estaduais, aos trechos ou que estão parados ou que estão muito lentos. Para citar um exemplo, pego um trecho pequeno de uma rodovia, 15 quilômetros, de Jaborá até a 282 em Catanduva. São apenas 15 quilômetros, com ordem de serviço tendo sido dado ainda no governo Moisés, se não me falha a memória, em setembro de 2022, que depois ficou praticamente 1 ano ali no novo governo parado, depois foi retomada a ordem de serviço, a empresa fez lá um percentual, não tenho precisamente o percentual, mas 10, 12% ou não chega a isso. Agora o rompimento do contrato com a empresa e a obra parada, e continua a angústia lá daqueles moradores da região. Outro exemplo é a SC 283, que sai ali de Concórdia, vai até o extremo oeste, temos trechos em recuperação, uns andando, outros não, e um gargalo grande entre Concórdia e Chapecó, onde nós temos parte do trecho entre Concórdia, entrada de Arabutã até Seara, que sequer a licitação tinha uma licitação ainda do governo Moisés, que foi anulada, e até o presente momento não saiu uma nova licitação. Saiu ali a informação de que seriam feitos apenas consertos
uma revitalização simplificada, e não é isso que se quer. É preciso uma revitalização completa, ampliação da capacidade de tráfego, como estava no projeto original. E no trecho de Ceará, que vai direção a Chapecó, até a entrada de Arvoredo, já que de Arvoredo para lá, o pequeno trecho lá foi concluído, ali nós temos uma obra que, conforme a informação última recebida por mim através de pedido de informação, temos 10% da obra concluída, sendo que nós estamos passou já de 1 ano e meio, a ordem de serviço foi dada no início de abril de 2023, portanto, de 2024, melhor dizendo, em 2025, em abril, fez 1 ano, e de lá para cá, mais esse período, e tem 10%, 11% da obra em andamento. Hoje de manhã tem as notícias lá em manchete que começou a capa asfáltica, mas depois lá na submanchete a gente vê que é apenas num trecho de 480 metros. O que eu quero não é destacar essa questão que é apenas 480 metros, eu acho que pelo menos começou. O que nós queremos é que esse trecho ande com mais agilidade, que o governo faça tratativas junto à empresa, não há mais paciência da comunidade regional de aguardar isso. E o governo do estado, o governador, conhece bem a região, a origem dele aí, então não há justificativa para essas obras não andarem com ritmo mais acelerado. Então, senhor presidente, trago essas preocupações em relação à nossa infraestrutura e às nossas rodovias catarinenses. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sareta. Botou o triplo do dinheiro que o Bolsonaro... Nós encerramos o horário dos partidos e suspendemos a sessão até às 16 horas com a retomada da ordem do dia. Muito obrigado a todos.